Eu passei por diversos grupos de amizade durante a minha vida. E por vezes eu cheguei a questionar se o problema não era eu. Por que que eu não conseguia ter o mesmo grupo de amigas, aquelas que a gente vê, tipo assim, às vezes a gente vê uma trend, ou a gente vê alguém postando foto da pessoa piquititinha, criança, e depois elas adultas, elas sendo madrinha uma da outra de casamento. Por que que eu não tinha isso? Por que que eu continuava frequentemente trocando de grupo de amizade? E assim, talvez quando eu contar pra vocês toda essa minha trajetória, não vai parecer que foi tanto assim, mas na minha cabeça foi mais do que eu esperava, pelo menos. Quando eu era bem pequenininha, bem criancinha, eu estudava numa escolinha de bairro, tinha as minhas amiguinhas da van, minhas vizinhas, mas pra ser muito sincero pra vocês, eu não me lembro de ninguém dessa época. Então, já é de se imaginar que eu não levei nenhuma amizade desde muito pititica nessa minha primeira escolinha que chamava Horas Alegres. Depois, quando eu atingi certa idade, minha mãe me trocou de escola para uma escola melhor, já pensando na minha formação enquanto pessoa, academicamente. E nessa nova escola, a gente também se mudou de apartamento. Eu morava na rua da escola, então eu tinha tanto amizades no prédio e tinha as amigas da escola, que eu também troquei de grupo algumas vezes. Mas eu acho que isso é relativamente normal quando você é muito novinha, quando você é criança. E quando eu cheguei na quarta série, que era a última série do horário da tarde, eu teria que passar para amanhã, a minha mamãe me mudou de colégio novamente e eu passei a estudar no colégio militar. O colégio militar dá todo um outro podcast aqui, então não vou entrar em muitos detalhes a respeito da minha experiência com o colégio em si, mas o que eu posso dizer é que no colégio, durante o colégio, eu tive sim um grupo fixo de amigas que também não se manteve. Ele já teve várias conformações, pessoas entrando, saindo, até que um momento ele simplesmente se desfez ou simplesmente eu não fiz mais parte dele. Também teve uma época da minha vida em que eu tentei fazer outras amizades, mas eu tinha uma amizade específica muito dominante na minha vida que meio que determinava de quem eu podia ser amiga ou não. Essa pessoa era mais velha, ela tinha muita influência nas outras pessoas da escola, então é claro que eu respeitava essa pessoa. Inclusive foi na época que eu viajei pra Disney com 15 anos e eu fui sozinha, porque eu não tinha nenhuma amiga que estava indo. Fui muito corajosa, eu jamais faria isso hoje em dia. Era uma viagem de essas empresas de turismo de 15 anos, eu acho que isso nem existe mais. E lá nessa viagem eu fiquei muito, muito amiga de duas meninas que hoje permanecem sendo umas das minhas melhores amigas, foram minhas madrinhas de casamento. E uma delas eu inclusive conhecia do colégio anterior, quando a gente era bem criança, mas a gente não manteve essa amizade próxima. E quando eu voltei dessa viagem, essa amizade dominante que eu tinha, chegou a falar: "Não, você não vai ser amiga delas, você não vai andar com essas meninas". Tudo isso pra dizer que por muito tempo da minha vida eu fui extremamente influenciada pelas minhas amizades, não só porque eram amizades mais velhas, mais dominantes, mas porque existia uma dinâmica de poder que não é interessante de se haver numa amizade, mas à época, por ser muito nova ou ingênua, eu não percebia. Paralelo às amizades da escola, eu também tinha as amizades da igreja, que eram sim amizades que se estendiam desde muito criança, mas que tinham uma dinâmica completamente problemática que eu demorei muitos anos para perceber também. Não só pelas questões religiosas, mas pela dinâmica em si, que era completamente desproporcional. Um exemplo, né? Quando eu fazia algo que elas consideravam errado, era errado, erradíssimo, eu era pecadora e ia queimar no fogo do inferno. Mas na vez delas de fazer a coisa errada, não é tão errado assim, tipo, não tem tanto problema. Em todas essas dinâmicas que eu citei pra você, eu não sentia de fato que eu pertencia àquele grupo, porque eu sempre sabe quando você sempre se sente que você é a amiga das amigas? Tipo, elas são as melhores amigas e você é a amiga delas, você é, tipo, a terceira. Eu me sentia dessa forma, eu não sentia que elas eram tão minhas amigas quanto eu era pra elas. E isso em todas as dinâmicas que eu tentei citar, meio sem ser muito específica. E dizer que é porque a gente não se identificava, não se parecia, não seria verdade, mas talvez porque eu não sabia quem eu era. Quando a gente não sabe quem a gente é, fica muito difícil da gente se identificar com o outro, de até entender qual dinâmica faz sentido e qual não faz. De entender até onde você tolera, o que você deixa uma amizade interferir na sua vida ou não. E é claro que quando você é criança barra adolescente ou existe alguma certa dinâmica de poder, principalmente uma dinâmica de poder que se estende desde o momento em que você é criança ou adolescente, fica ainda mais difícil de distinguir quem você é, levando em consideração o quanto essa amizade influencia na sua vida. Eu tive amizades, inclusive, que a minha mãe virava pra mim e falava: "Natália, eu não te reconheço quando você tá com essa pessoa. Quando você tá com ela, você vira outra.
E eu ouvi a vida inteira: "Ah, seja influente, não influenciável", mas eu era extremamente influenciável. E o influenciável, ele tem sim parcela de culpa em ser influenciável, porque você tá concordando com aquilo de alguma forma, mas existe um medo inconsciente de largar aquilo e de talvez perder a amizade. Eu tenho uma coisa muito minha, que aí é coisa pra ser tratada na terapia, né, amores, mas como a gente tá aqui conversando, tomando um cafezinho entre amigas, eu vou contar pra você. Eu morro de medo das pessoas simplesmente desistirem de mim, das pessoas me deixarem, das pessoas cansarem de mim mesmo. Existe esse mecanismo automático da minha cabeça de pensar, tipo assim: "Em algum momento essa pessoa vai parar de gostar de você e vai te deixar". Logicamente que hoje isso é muito menos relevante na minha vida do que um dia foi, mas quando eu era adolescente, isso era um fator muito decisivo pra mim. Toda vez que eu tive esse medo, de alguma forma, ele foi reafirmado. Eu também tive amizades que me decepcionaram muito no sentido de um outro relacionamento que eu tive, aonde ele me apresentou pessoas que na verdade eu já conhecia, né, por ser desse ambiente de igreja e tudo mais, que eu achava não, eu tinha certeza absoluta de que eram muito minhas amigas, de que eu podia contar, confiar, e que assim que esse relacionamento chegou ao fim, foram reveladas coisas pra mim das mais absurdas, assim. Especificamente uma pessoa que era muito minha amiga, que eu, assim, conversava horas em telefone, simplesmente encaminhava meus áudios desabafando para outras pessoas, ou contava meus segredos, porque era uma igreja de outra cidade que não da minha. Então eu não ficava nem sabendo que essas coisas estavam sendo espalhadas do lado de lá. Então chegou o momento de entrar na faculdade. E é um momento muito decisivo para muitas pessoas nesse quesito de amizade. Eu vejo muito a minha mãe, por exemplo, e eu acredito que na hora do conselho dela ela vai falar disso. Ela tem amizade de verdade que ela traz desde a época da faculdade. A turma dela é extremamente unida. Eles fazem encontro de turma anualmente. 20 e tantos anos de formado eles vão fazer esse ano, vão se encontrar. E eu tinha isso em mente, de que quando eu entrasse na faculdade, a minha turma ia ser assim e eu ia ter amigas pra vida, amigos pra vida, né. E realmente a faculdade, ela é um momento muito propício pra criar-se amizade, porque vai ser uma pessoa que só ela vai saber as coisas que você passa, porque ela vai fazer as mesmas provas que você, ela vai ter os mesmos professores, aí tem viagem, pelo menos na minha faculdade tinha, né, pra aula prática e vai todo mundo, fica lá horas juntos, se estuda junto. Fora que, só de vocês estarem fazendo o mesmo curso superior, infere-se de que existam gostos em comum, né, já que vocês estão cursando o mesmo curso e tudo mais. Ao mesmo tempo, em faculdades como a minha, que era uma faculdade pública federal, você encontra todo tipo de gente, de todo tipo de lugar, de várias cidades diferentes, de várias formações diferentes, de criação diferente. E isso é muito bom, mas pode ser que você encontre pessoas que simplesmente não têm nada a ver com você. E realmente eu achei que as minhas amizades da faculdade, elas seriam pra sempre. Eu tinha isso em mente, porque eu falei: "Caramba, eu já mudei tudo que eu tenho que mudar". Na minha cabeça eu estava assim, né: "Não, quando eu era criança, adolescente, eu não sabia quem eu era. Agora eu sei quem eu sou, né, já me decepcionei com 1 trilhão de grupos de amizade, agora eu vou acertar". Até porque foi no meio da faculdade que eu terminei esse relacionamento e tive essa decepção, assim, catastrófica com as amizades de lá, e eu achei que essa teria sido a minha última grande decepção com a amizade. Porque eu falei: "Não, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei o que eu vou aceitar, o que eu não vou, isso nunca mais vai acontecer". Coitadinha. Assim como de todas as outras fases da minha vida, algumas amizades eu vou levar pra vida e outras não, né. De todas as escolas, de todas as igrejas, algumas pessoas eu levo pra vida e outras não. E um momento que foi, assim, canônico pra essa divisão de águas na minha vida, pelo menos a primeira divisão de águas, foi quando eu fui pedida em casamento. Foi muito inesperado pra todo mundo, inclusive pra mim. Isso também dá um episódio inteiro pra falar só dessa experiência e de coisas que eu aprendi com isso. Mas nesse quesito de amizade, eu acho importante a gente incluir nesse episódio aqui. E foi inesperado porque realmente não era nada que eu e Diego, meu hoje marido, tínhamos combinado. A gente tinha 6 meses de relacionamento apenas, e a gente se conhecia há 7 meses. Porque ele me pediu em namoro com 1 mês, 28 dias mais ou menos, que a gente se conhecia, e em casamento com 6 meses de namoro. Apesar da gente sim conversar sobre um futuro, porque a gente queria casar, sim, a gente pensava em constituir família, era um sonho em comum que a gente tinha, não era algo que eu via num futuro sequer próximo, a gente tinha 6 meses de relacionamento. Então, numa viagem que a gente fez em família, foi a minha família e ele e a irmã dele, ele me pediu em casamento. Ele pediu a permissão dos meus pais lá, foi um cruzeiro, ele comprou o anel no cruzeiro, esse anel aqui,
belíssimo, se você tá vendo no vídeo dá pra ver. E até para os pais dele, foi um choque absurdo. E alguns comentários me chocaram bastante, né. O primeiro foi: "Mas você tá grávida?". O segundo foi: "Nossa, o que que você fez pra ele te pedir em casamento tão rápido?". Outros foram: "Nossa, mas ele só deve ter pedido ela em casamento porque ele é crente, né". Outros foram assim: "Nossa, tão cedo assim? Se eu fosse ela, eu não aceitaria". Outros foram: "Nossa, você é louca, né, você é muito doida". E alguns desses vieram de amigas minhas e amigos meus e, enfim, amigos. Foi um divisor de águas, porque no momento em que eu fui pedida em casamento, eu estava em alto mar, eu não tinha sinal de celular. A minha mãe tinha sinal de celular, e eu utilizei o WhatsApp da minha mãe para passar essa notícia para algumas pessoas queridas e especiais, que eu queria que soubessem em primeira mão dessa notícia, e não só quando eu postasse nas redes sociais. Então, as pessoas que receberam essa notícia foram selecionadas a dedo para recebê-la. E as reações que eu tive não foram nada o que eu esperava. E é claro que a expectativa, ela é culpa totalmente da pessoa que cria. A culpa é minha que eu criei expectativa, mas a partir do momento em que você é amigo de alguém, você cria expectativas a respeito, né, da rela ops, a respeito da relação de vocês. Pra te ser muito sincera, eu não lembro tanto das coisas boas, e isso é muito do ser humano, né, a gente focar muito no o que deu errado. Mas as pessoas que reagiram bem, eu não lembro nem como reagiram, pra ser sincera. Outro divisor de águas nessa questão das amizades foi o meu casamento. Quando eu me casei, a minha vida mudou completamente, porque você realmente sai desse status de pessoa solteira que mora com os pais, para o status de pessoa casada, que tem uma família, que tem responsabilidades de manter uma casa, né, tem contas, tem, né, responsabilidade de manutenção mesmo do ambiente, compras e, nossa, é outra vida. Isso acaba tendo um impasse com pessoas que não vivem essa vida ou que não querem viver ou que vivem algo completamente oposto, ou que não conseguem compreender a sua rotina, as suas prioridades, o seu estilo de vida mesmo. Todo esse contexto para dizer que eu acho que eu sei um pouquinho falar sobre amizade, que eu tenho um pouquinho de experiência de vida, digamos assim. Por muito tempo eu me questionei se a culpa seria minha de ter essa troca de amizades, essas pessoas que, entre aspas, "me deixam", porque em alguns casos eu me afastei, em outros casos eu literalmente cheguei pra pessoa e falei: "Olha, não dá pra gente ser amiga mais". Pensei em ser culpa minha, do tipo, sou muito exigente. E muito do que eu questionei a respeito disso vem pela comparação, tanto no caso, por exemplo, da minha mãe, que tem amigas da vida inteira, quanto, por exemplo, do meu irmão, do Diego, que tem amigos da época da escola que eram pequenininhos e que são amigos mesmo. E apesar da minha mãe ser uma mulher, eu vejo que existe uma diferença clara entre o tipo de amizade que homens têm, homens héteros têm, e mulheres têm, seja com homens ou com mulheres. Gente, eu estou generalizando aqui e me incluo nessa, tá? Me incluo nessa definição e por isso estou fazendo uma generalização, porque me incluo e reconheço outras amigas minhas nessa mesma posição. A gente pega muita picuinha. Qualquer coisa a gente briga, qualquer coisa a gente fofoca e a gente fala e vira uma questão, mas isso é muito porque a gente leva em consideração a amizade com profundidade, que é uma coisa que homem não faz. A amizade de homem não é profunda. Eles não falam sobre temas importantes, eles não desabafam, a maioria, né, gente, também estou generalizando. Um com o outro, eles não sabem, assim, dos detalhes da vida do outro, eles não se comunicam dessa forma, eles não se aproximam dessa forma. Então é mais fácil você manter uma boa convivência quando você não tem acesso à intimidade daquela pessoa. Por exemplo, já virei para o Diego e falei assim: "Amor, que amigo tal terminou? Amigo do Diego, foi nosso padrinho de casamento". E aí ele: "Não sei, por quê?". Sendo que, assim, eu foi algo que eu percebi pela maneira por coisa de Instagram e tal. Mas ele, que é um grande amigo do Diego, foi padrinho do nosso casamento, o Diego não sabia. Porque homem não cria essa profundidade com os outros. Consequentemente, como a maioria das mulheres cria relações e laços profundos, você dá mais armas para o outro te machucar. E o outro tem mais capacidade de te machucar quanto mais você se abre para o outro. Pensa, um desconhecido que te passe na rua e te chame de feia, você não vai estar nem aí, é um desconhecido, quem é você. Mas se a sua mãe te chama de feia,
se a sua melhor amiga fala que você é feia, isso vai te doer muito mais. Por quê? Porque é alguém que você deu importância, é alguém que você deu acesso à intimidade do seu ser, à intimidade dos seus problemas, das suas inseguranças. E essa pessoa, consequentemente, tem mais armas para te atacar. Ela sabe aonde dói em você e que não necessariamente ela vai fazer isso de propósito, às vezes faz, né. É aquele negócio, né: "Ah, mas fulano não fez por mal". Olha, eu tenho a impressão de que por bem não foi também, né. Mas eu vejo essa diferença clara e talvez por isso, os homens no geral, tanto têm uma facilidade muito maior de fazer amizade, quanto têm amizades mais duradouras. E eu acho que tem coisas a se aprender com os 2 lados. Eu e meu irmão, quando a gente se mudou pra casa dos meus pais, a gente morava num apartamento e aí a gente foi morar numa casa num condomínio. É um condomínio fechado, as crianças brincavam juntas e meu irmão fez amizades no condomínio. A gente morou lá Eu morei lá por 15 anos e eu não tenho nenhuma amizade de condomínio. Tudo bem que a gente foi pra lá em idades diferentes, mas eu ainda era criança, eu tinha 10 anos quando eu mudei pra lá. Meu irmão tinha 4. Por que que eu não consegui? Tá, eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior de fazer amizade, no sentido de ser uma pessoa socialmente ativa, de gostar de sair e tal, eu realmente prefiro mais ficar em casa mesmo, mas eu tenho uma facilidade muito grande de considerar uma pessoa minha amiga, e isso também já me feriu várias vezes, porque eu confio muito fácil, assim, eu falo de mim muito fácil. Eu criei um podcast pra falar de coisas da vida, né, como se fôssemos todas aqui amigas tomando um cafezinho da tarde, na minha cama. Por que que eu acho que temos coisas a aprender com os homens nesse sentido? Porque eu acho que a gente tem que ser menos estressada com o processo da amizade e com a sua capacidade de perdoar os erros dos seus amigos. Lógico, somos seres diferentes, diversos, complexos, não é tudo preto no branco, mas é importante a gente pesar o que que é de fato importante, né, dentro de uma amizade, para saber se aquilo que a pessoa às vezes, hipoteticamente, fez com você é para ser relevante a ponto de ficar com raiva, de brigar, de terminar uma amizade ou não. Eu nunca vi um menino terminar uma amizade. O Diego é engraçadíssimo, né, quando a gente foi fazer nossa lista de casamento, ele botava umas pessoas, a gente já estava juntos há 2 anos, e aí ele falava tipo assim: "Ah, põe o fulano". Aí eu: "Quem é fulano?" Ele: "Nossa, meu amigão". Eu nunca tinha visto ou ouvido falar dessa pessoa na minha vida. Então eu acho que existe uma vantagem nesse sistema de amizade mais masculina, né, considerar mais a pessoa do que ela representa pra você do que necessariamente as atitudes dela em relação a você, ser uma coisa mais leve, menos estresse, menos tudo é muito importante, tudo é muito pesado. Tem que ser profundo, eu acho que a amizade ela tem esse lugar, precisa haver esse espaço para conversa, para o desabafo, por isso que homens têm uma taxa de suicídio tão alta, porque eles não falam de sentimentos, eles não compartilham, eles não confiam uns nos outros para fazer isso. Para ter uma boa amizade, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas 2 coisas. Dito isso, eu queria dar algumas dicas para vocês de como identificar uma boa amizade. Eu sei que, talvez pelo meu histórico, você pode achar que eu sou péssima em escolher minhas amizades. Talvez eu tenha um dedo podre pra amizade sim. Então você também vai me escutar, porque pra você não precisar passar pelo que eu passei, e que a gente, infelizmente, a gente vai continuar passando na vida. Eu espero honestamente não perder mais ninguém da minha vida por uma grande decepção, que se por acaso eu me afastar de alguém, que seja por diferença de rotina, sei lá. E eu espero sim fazer outras amizades ao longo da vida, não acho que eu cheguei ao fim, eu não acho que eu estou na linha de chegada da amizade, eu acho que isso ainda vai mudar com o tempo. Espero conhecer mais pessoas em outros nichos, em outras vivências da vida, e por isso a gente vai fazer um checklist de como identificar um bom amigo. Não é tão complexo quanto parece na hora de falar, mas é mais complexo do que parece na hora de fazer. A gente tem uma mania muito grande de falar que um bom amigo ele está com você nos momentos ruins. É natural, porque no momento ruim é difícil alguém estar ali por você, porque dá trabalho, às vezes você tá triste, às vezes você tá precisando de dinheiro, às vezes você tá precisando de atenção. É mais difícil estar ali por alguém assim. Mas qual que é a pegadinha desse momento? Muitas pessoas, principalmente pessoas que se consideram inferior a você, às vezes por se considerar inferior, é aquela amizade que te diminui, aquela amizade que em qualquer oportunidade vai te corrigir, porque ela se sente inferior, então qualquer oportunidade de se sentir superior ela vai aproveitar. Vocês sabem que esse tipo de amizade existe, né?
essa pessoinha, ela vai se disfarçar nesse momento de dificuldade, porque pra ela vai ser muito bom te ver mal. Não porque ela é uma vilã da Disney, muahahaha, sabe, não é essa coisa caricata do vilão, mas às vezes para o ego dela, que se diminui tanto ao olhar pra você, vai ser bom finalmente estar na posição de ser acolhedora, de ser a boazinha, de ser: "Ai, é porque eu cuidei dela, eu estava lá por ela". Haverá algum mérito próprio ao estar ao lado de uma pessoa em dificuldade. Isso acontece muito, tive amizades assim também. Isso acontece muito também desse mesmo tipo de pessoa que vai jogar pra sempre na sua cara que esteve lá por você naquele momento. Pra sempre isso vai ser uma moeda de troca, vai ser uma dívida eterna que você vai ter com essa pessoa. Então, não necessariamente a pessoa que passa com você pelos momentos de tribulação é o teste para ser uma boa amiga. Porque, na minha opinião, para ser considerada uma boa amiga, essa pessoa também tem que passar com você por momentos de muita alegria. E olha, falando, pode parecer que é super fácil. Poxa, eu tô do lado de alguém, a pessoa tá feliz, tá ótima, tá conquistando as coisas na vida. Só pensa assim quem tá com a autoestima no lugar. Porque no momento que você tiver uma amizade com uma pessoa que não tem uma autoestima no lugar, você vai perceber que ao passar por momentos de extrema alegria, essa pessoa vai ser incapaz de ficar alegre com você. A pessoa não vai conseguir celebrar as suas vitórias, não vai conseguir torcer por você, principalmente se a pessoa se encontrar num lugar em que talvez ela não está tão satisfeita. Ela ainda não está conquistando as coisas, ou ela queria estar onde você está, ou não necessariamente, ela só queria estar um pouco mais à frente no próprio caminho e não está insatisfeita, e por isso ela se torna incapaz de ficar feliz por você. Olha, quando você é adolescente, isso é até aceitável, mas na vida adulta, não cabe mais passar por isso. Então, um bom amigo, ele vai sim estar com você nos momentos de tristeza, ele não vai jogar isso na sua cara, isso é muito importante. Ele não vai cobrar de você algo em troca por ter estado com você nesses momentos de tribulação, de dificuldade, mas também ele vai ser aquela pessoa que vai estar te aplaudindo nos seus momentos de vitória. Para além disso tudo, um bom amigo é uma pessoa presente. Quando eu falo uma pessoa presente, não precisa ser fisicamente. E um grande exemplo disso pra mim é a minha prima, que é uma das minhas melhores amigas. Ela mora a 10 horas de distância de mim. A gente se vê uma vez no ano. E ela é uma das minhas melhores amigas. Porque se fazer presente é muito além de estar presente fisicamente. Eu não entendo muito bem essa questão de amizade de baixa manutenção que muitas pessoas falam, porque eu acho tão ao mesmo tempo que eu entendo que a vida adulta é muito corrida e cada um tem seus compromissos, ninguém vive de amizade, eu faço tanta questão das pessoas, eu faço tanta questão dos meus amigos, eu quero estar nas coisas deles, eu quero celebrar com eles sabe, participar e vê-los. Se eu pudesse, eu via meus amigos toda semana. Então eu não entendo muito bem o que quer dizer essa amizade de baixa manutenção, ao mesmo tempo eu não culpo quem não tem tempo, porque às vezes eu também não tenho. Eu acho que se fazer presente não necessariamente é se ver toda semana. E eu acho que pra fechar, uma coisa pra você identificar se uma pessoa é sua amiga de verdade, é um bom amigo, é a confiança. Porque exatamente porque eu disse que é saudável existir esse espaço de desabafo, de conversa, de conselho, um bom amigo precisa ser alguém que seja seu confidente. Senão, não só você terá dificuldade de confiar nas próximas pessoas, como você se expõe quando você vai se abrir, se expor, você expõe não para uma, né, você expõe para uma multidão. Às vezes demora para você perceber que a pessoa está espalhando suas confidências e seus segredos, mas para mim isso é determinante para saber se uma amizade deve continuar ou não, porque se eu não posso confiar na pessoa para dar um desabafo meu, que é a coisa mais pessoal do mundo, quanto mais confiar para uma coisa mais bobinha, não dá. Eu lembrei de uma coisa que acabou que eu não anotei, mas eu acho importante a gente colocar no nosso checklist também, que é que o amigo de verdade, ele não vai só passar a mão na sua cabeça. Ele não vai passar pano pra você. Vou te falar o que um bom amigo faz. Na frente dos outros ele te defende, mas na intimidade de vocês dois ele te corrige. Eu não sou perfeita, você não é perfeita, minha amiga, ninguém é. Então a gente vai errar, inclusive com os nossos amigos, a gente vai errar com outras pessoas, e a gente tem que aprender a pedir desculpa, e os nossos amigos não podem ter medo de apontar os nossos erros. E isso tem que ser algo bilateral. Tanto você não pode ser uma pessoa extremamente reativa que não aceita correção, quanto o seu amigo não pode ter receio, assim, falar: "Ah, não vou falar não, vou ficar passando pano". A amizade é como qualquer outro tipo de relação. Se tem alguém que te conhece
de verdade é um amigo. E se ele acha que é plausível te corrigir, te apontar uma coisa sua que não é legal, isso deveria ser considerado por você como um carinho. A correção ela é um ato de amor. Lógico que tudo tem jeito, né, tem jeito pra você corrigir a pessoa, tem jeito pra você conversar, não é humilhando nem nada, mas a gente tende a não achar que a correção é um ato de amor, mas sim um ato de ataque. Mas se a pessoa não gosta de você, se a pessoa te odeia, ela vai querer que você se ferre, ou ela vai querer te ferrar. Então, se ela está tentando te ajudar a tornar uma pessoa melhor ou corrigir uma situação que você errou ali, é porque ela se importa com você. Porque se ela não se importasse, ela ia deixar você se ferrar sozinho. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre amizade, minhas amigas. Mas, com certeza, a minha mamãe tem mais alguma coisa pra falar com vocês. Não só porque ela é uma pessoa muito agradável, muito mais agradável do que eu, como é uma pessoa simpaticíssima, faz amizade com a maior facilidade do mundo. E eu acho que ela é um grande exemplo de uma pessoa que tem sim amizades que são desde a época da faculdade ou de antes até, de quando era criança, ela tem amizades, níveis de amizades diferentes com essas pessoas, mas ela também continua fazendo novas amizades, e ela é uma mulher de mais de 50 anos. Se você não ouviu o podcast anterior, você não sabe, mas todo episódio eu vou trazer minha mãe pra dar um conselho pra vocês, já que eu sei que nem todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade de ter uma mãe maravilhosa como a minha. Então, eu acho que vale ouvir esse conselho. Para a gente falar de amizade, existe um jargão muito interessante que se fala assim: para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal. E isso é todo tipo de relacionamento. O que é comer 1 quilo de sal? Quer dizer, você precisa passar tanto tempo com essa pessoa, convivendo com essa pessoa, a ponto de ter dado 1 quilo de sal. A gente conhece quando a gente tem verdadeiros amigos, quando a gente fez uma grande amizade ou uma amizade duradoura, depois que a gente já passou junto com essa pessoa por coisas ruins e por coisas boas, principalmente coisas boas, quando ele consegue ficar feliz quando você está feliz, suas conquistas, que talvez ele não tenha, que talvez ele não tenha tido, talvez ele nunca alcance. A gente também consegue ser uma boa amizade quando a gente consegue guardar os nossos limites, nossas vontades não saciadas e ver o seu amigo fazendo o que você gostaria de ter feito, realizar um sonho que você gostaria de ter realizado. Uma amizade para durar, a gente precisa alimentar a amizade. Ninguém sobrevive de falta de abraço, de falta de carinho, de falta de apoio, falta de presença. Você se fazer perto numa situação ruim ou numa situação boa que o outro esteja passando, você está alimentando esse relacionamento. Não se iluda que vamos ter numerosos amigos, não se iluda que teremos amigos para sempre. Tem muitos amigos que foram amigos daquela determinada fase, você precisava daqueles amigos naquela determinada fase e depois, por um motivo ou outro, se desfez, se afastaram e tudo bem, a vida é sobre isso. Nós não só nos decepcionaremos, a gente também vai decepcionar outras pessoas, outros amigos. A gente só se decepciona com quem a gente ama e o fim disso tudo é saber entender, vale a pena continuar? Você é capaz de me perdoar? Eu sou capaz de perdoar? Quando a gente erra ou o outro erra com a gente a ponto dessa amizade se romper, a gente também tem isso como experiência e saber entender que pessoas são diferentes, pessoas vão errar e vão acertar conosco. Algumas vale a pena você dar o seu sangue, você investir lá, perdoar, pedir perdão. Tudo que você alimentou e investiu lá na frente, você vai colher experiência, mas eu estou sempre aberta a novas amizades. Para mim, pode nascer uma amizade da vida inteira hoje. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente está criando laços de amizade. E no final da nossa vida, lá velhinho, vão estar todos os nossos amigos na mesma faixa de idade, e é aí que há mais identificação ainda. No final da vida, quem mais vai te conhecer são seus amigos, porque um tesouro nessa terra são os amigos. Beijo! É isso, amigas. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente se decepciona muito com a amizade, só que não existe vida sem amigo. Você precisa ter amigo porque na sua atmosfera de pessoas, de relacionamentos, existem pilares. E você precisa ter mais de um pilar. Você precisa depositar sua confiança, o seu tempo em mais de um pilar. Porque senão, se um cai, o que vai acontecer com você? Você vai ruir junto com aquele pilar. Se você deposita tudo no seu relacionamento amoroso, né, tudo no seu marido, você não tem amiga, tudo você deposita no seu marido. Seu marido não tem a capacidade de suprir isso em você. "Ah, eu deposito tudo na minha mãe". Sua mãe não tem capacidade de suprir toda essa energia. Você precisa ter sim
seu parceiro romântico, se você quiser, tem a parte dele, tem a parte da sua família, tem a parte das suas amigas, dos seus amigos, e tem tipos de amigos também. Eu tenho esse amigo na igreja, eu tenho esse amigo da academia, eu tenho esse amigo de viagem, mas é importante que a gente preserve as nossas amizades e que você identifique as amizades que te fazem bem e as que te fazem mal, antes que elas passem a perna em você. Hoje em dia eu me sinto plenamente satisfeita com as amizades que eu tenho. Eu amo as minhas amigas, eu me sinto plenamente confiante em confiar nelas, mas eu espero continuar assim e acrescentar outras pessoas na minha dinâmica e me aproximar cada vez mais dos meus. É isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado de tomar esse cafezinho comigo. Deixe aqui nos comentários a sua visão sobre amizade, se você tem mais alguma dica para identificar o que de fato é um bom amigo na sua vida. Vou pedir para você avaliar esse podcast em 5 estrelas, porque a gente está começando agora, então para mim é super importante que você deixe essa avaliação. Compartilhe com as suas amigas, com outras pessoas que você acha que se interessariam em ouvir esse podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe nas redes sociais, se assim você desejar. É Natália Barel em todas elas. Vejo vocês no próximo episódio, na semana que vem. É isso, um beijo.